Lucas 4:18, palavras, essas palavras estão sendo ditas por Jesus, enquanto ele está num culto, numa sinagoga há 2000 anos, e ele vai falar da sua missão de vida. Ele está na sua cidade onde ele foi criado, não Belém onde ele nasceu, mas Nazaré onde ele cresceu, por isso que ele é chamado Jesus o Nazareno. E ele está na igreja de Nazaré, e ele fala sobre a sua missão de vida, e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade e libertação aos presos. E ele também me enviou para a recuperação da vista aos cegos desse mundo. E ele também me enviou para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, do favor do Senhor. Amém. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo, esse culto de domingo, que nós estamos celebrando a campanha de Natal, e todas as mensagens, louvores e atos de culto estão direcionados para que a gente compreenda o poder, a glória, a graça, que foi o teu nascimento entre os homens. Pai, que essa palavra seja cravada no nosso coração, e nós nos curvemos diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas, e que dá significado à nossa existência, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Campanha de Natal, 5 domingos, todos os domingos nós estamos lembrando o significado de que nós fazemos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, e Natal quer dizer nascimento. Por exemplo, o que a gente está celebrando hoje com as duas pequenas Helenas, é celebrando o Natal delas, o nascimento delas. E esse nascimento do qual nós estamos falando hoje, lemos, é o nascimento diferente de todos os bilhões de seres humanos que nasceram nesse planeta. Todo ser humano que nasceu no planeta, nasceu para nunca mais deixar de existir. Eu queria que você não perdesse essa perspectiva. Todas as pessoas que nasceram no ano 1 do planeta, ou no último ano do planeta, elas entraram para a existência e jamais sairão da existência. Aí você dirá assim: não, mas muitas delas morreram. Pois é, morreram, mas conforme a Bíblia Sagrada, elas irão ressuscitar. Alguns irão ressuscitar para a bênção de viver num novo mundo de Deus com o próprio Deus. A Bíblia chama essas pessoas de salvos, de eleitos de Deus. Mas haverá pessoas que também ressuscitará para viver para sempre separados de Deus. E quem são essas pessoas? São as pessoas que rejeitaram Jesus Cristo. São as pessoas que em vida não ouviram a mensagem de reconciliação de Deus através de Jesus. Então o que nós estamos falando hoje aqui é uma mensagem de vida e de morte. O Natal, para todos os seres humanos, não só para os cristãos, é uma mensagem de vida e de morte, assim como a cruz de Cristo também o é. Uma mensagem de vida para os que creem, e uma mensagem de morte para os que não creem, porque de alguma forma Deus está se revelando ao mundo. E o que é que significa há 2000 anos atrás, numa cidadezinha bem simples e distante da Palestina, nasceu uma criança fora dos holofotes, fora da mídia, fora do poder político. Jesus nasce quase desapercebido.
É muito curioso a gente pensar isso, porque os judeus mesmos esperavam Jesus vindo como um rei em majestade e muita riqueza. Mas Jesus nasce na periferia, e eu queria que você compreendesse isso. Você adora um Deus que é também homem, Jesus Cristo, que nasceu numa periferia do mundo. Ele nasceu como um desassistido. E se não bastasse, Jesus também foi um refugiado no Egito. E se não bastasse, Jesus também foi um sem-teto, porque ele não tinha onde morar. Isso quer dizer que o Deus que governa o universo, o Deus que tem todo o poder e toda a riqueza, resolveu entrar no nosso mundo dos homens como o mais frágil dos seres humanos, como uma criança num lugar bem simples, numa vida bem simples, porque Deus se identificou com os necessitados desse mundo. Natal significa, eu queria que colocasse a primeira tela, 4 verdades sobre a vida expressas no anúncio do Natal. Eu não sei se eles conseguiram listar essas verdades, está aqui. Quando nós olhamos para a grande notícia, Jesus nasceu, isso tem algumas implicações diretas. A primeira implicação que tem é o fato de Jesus nascer no mundo dos homens, sendo Deus, quer dizer que Deus ama muito você. Quer dizer que Deus ama você com amor extraordinário. Sabe por quê? Porque o nascimento de Jesus, ele trouxe consigo um plano de Deus para a vida de cada ser humano. Um plano para o Ivan, um plano para a minha vida, um plano para o Mauro. Deus tem um plano, um projeto, um propósito. Você não veio a esse mundo para você tomar contas da sua vida, para você só tomar as suas decisões, para você concluir uma carreira profissional. Não. Deus tem um propósito. E se você não descobrir esse propósito, nada na sua vida vai lhe trazer felicidade plena. Nós cantamos aqui algumas músicas hoje, e a gente estava dizendo que o sentido da alegria humana é o relacionamento com Deus através de Jesus. E é isso mesmo. Em outras palavras, quer dizer que você entendeu e passou a viver o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que a gente tem no mundo hoje tanta gente desgostosa, gente inclusive rica, gente inclusive formada nas melhores universidades. Por quê? Porque entendem que o seu projeto de vida, quem faz são eles mesmos. Isso tem levado a uma constante infelicidade na vida. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que nós descobrimos o propósito de Deus quando, através das Escrituras, nós começamos a olhar a vida de Jesus e nós nos identificamos com ela, e essa vida começa a espelhar na nossa vida. Então até os atos mais simples da vida começam a ter significado. A família tem significado, o trabalho, mesmo o trabalho mais simples, tem significado. Usar o seu tempo corretamente tem significado. Por quê? Você encontrou o plano de Deus para a sua vida. E o Natal significa isso. Porque Jesus Cristo veio, agora Deus não é uma abstração. Deus se revela numa pessoa, numa criancinha que nasce numa vila pequena da Palestina. Porque Jesus veio, agora você pode ter certeza, Deus ama profundamente você e tem um propósito para a sua vida. Amém, gente? Segunda coisa que o Natal quer dizer, olha para isso. Todos os seres humanos foram corrompidos pela doença chamada pecado. Quando Jesus nasceu, a gente pôde perceber o quanto ele era santo e o quanto nós, pecadores, seres humanos, separados de Deus, não somos santos e precisamos ser santos. Eu tenho dito aqui nas ministrações que quando a gente olha um bebezinho, e a mãe das Helenas hoje vão ter essa percepção nas próximas semanas, a gente olha para uma criança, ela é meiga, ela é bela, ela inspira, dá vontade às vezes da gente dar um apertãozinho assim, não dá, gente?
porque suscita essa coisa boa, gostosa na gente. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa: mesmo essas pequenininhas coisas fofas, já tem uma marca de alguma rebeldia contra o próprio Deus nelas. E as mamães vão perceber isso, porque daqui a alguns dias e semanas, quando vocês não derem o que elas querem, elas vão gritar. E se você estiver perto delas, ela vai dar uma unhadinha no seu rosto. E se você der a mão para ela, ela vai dar um apertãozinho. Isso é o sinal que tem alguma coisa já cravada no ser humano, que tem a ver numa certa rebeldia com a vida. Então, todos os seres humanos foram corrompidos por uma doença espiritual. Qual a doença? A Bíblia chama isso de pecado. O que é pecado? Pecado é eu resistir o plano de Deus para a minha vida. Pecado não são coisas em si. Pecado é uma atitude do coração. Isso é pecado. É quando a gente resiste Deus. Quando Deus quer o nosso bem e a gente insiste em fazer mal para nós mesmos. Isso é pecado, conforme a Bíblia. Terceira verdade que o Natal traz: se tem uma doença, o próprio Jesus, a sua vida, a sua obra, é a cura e a provisão de Deus para a nossa doença espiritual. Mas tem mais boas notícias. Olha a quarta verdade: nós precisamos receber essa cura, chamada Jesus. Para quê? Para a gente experimentar esse amor de Deus e conhecer esse propósito de Deus para a nossa vida. Se você fosse picado por uma serpente venenosa, daquela que o veneno é potente mesmo, você precisaria de, nas próximas horas, tomar um soro. Sem esse soro você morre. Espiritualmente está acontecendo com o ser humano a mesma coisa. Todos nós nascemos picados por uma serpente. É a mesma serpente do Éden. E esse veneno faz com que a gente resista a Deus. Faz com que a gente não queira viver o plano de Deus. Por quê? Porque nós nos tornamos egoístas. Nós queremos as coisas só para nós mesmos. Esse veneno está injetado em todo ser humano. E precisa de um soro. Qual é o soro? O sangue de Jesus Cristo, que anula todo o poder do pecado. Amém, gente? Essas são as verdades do Natal. Se eu não me relacionar com Jesus, se eu não amar a sua palavra, se os seus mandamentos não estiverem na minha vida, eu não tomei esse soro. Esse soro espiritualmente significa você orar diariamente, você amar a palavra de Deus e gravar ela no seu coração. Esse soro significa você participar da comunhão dos redimidos por Deus. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos experimentando o amor de Deus e conhecendo a sua vontade para a nossa vida. Agora, se Deus é esse ser perfeito que a gente não consegue mais nem imaginar, Deus nos enviou Jesus para que a gente olhasse para Ele, nos identificássemos como homem, procurássemos seguir os seus passos, e aí a gente conheceria o rosto de Deus. Quer conhecer Deus? Olhe para Jesus. É por isso que Jesus disse assim: se você quer ir ao meu Pai, só tem um caminho, sou eu mesmo. Olhe para os meus mandamentos, receba a minha salvação, olhe para a minha vida, veja como eu ajo, mas mais do que isso, receba o direito e a herança de ser chamado também um filho de Deus como eu sou. Você é um filho amado de Deus por causa do que Jesus Cristo fez por você. Amém, gente? Agora olha as implicações disso. Se você é um filho de Deus, como Jesus é, e Ele é o nosso modelo de vida, a gente precisa olhar para a vida dele. O Natal é isso. O Natal é a lembrança de que existe um padrão de Deus para a vida. Qual é o padrão? A vida de Jesus. E o que é que Jesus fez com a sua vida e que nós devemos fazer também com a nossa? Eu queria que você olhasse o texto que nós lemos. Como Jesus, nós fomos ungidos
para pregar boas notícias aos necessitados desse mundo. Você só vai encontrar sentido na sua vida, alegria plena, a hora que você entender esse plano de Deus para você. Você não existe para dar más notícias para as pessoas. Você não existe para julgar as pessoas. Você não existe para se ver como melhor que as pessoas. Você existe para levar boas notícias aos necessitados desse mundo. E quem são os necessitados desse mundo, gente? O mundo está cheio de necessidade. Aliás, a gente olha para o mundo hoje e vê necessidade em tudo que é lugar. O que é o necessitado? É aquele que lhe falta alguma coisa básica. Por exemplo, há muitas pessoas hoje que não têm nem alimentação para o básico da vida. Tem, gente? É que talvez a gente perdeu a sensibilidade. Mesmo aqui na Vila dos Remédios, a gente não vê muita miséria. Tem um pouquinho nos arredores. A gente está acostumado a tomar café de manhã, a ter uma refeição na hora do almoço, tem um lanchinho à tarde, depois a gente janta, a gente sai do culto, sempre tem alguma coisa para comer. Mas eu queria dizer que essa semana, o dia de hoje, em muitos lugares da América Latina, da África e da Ásia, tem crianças que ainda não fizeram a primeira refeição do dia. Tem crianças que andam 10 a 15 quilômetros para tomar um copo de água potável. E a vida de Jesus foi uma vida voltada para essas pessoas. Agora, a única necessidade do mundo não é a pobreza de alimentos. Tem muita gente que lhe falta afeto. Tem muita gente sofrendo porque não tem amigos. Muita gente sofrendo porque não ganhou um abraço. Você já abraçou alguém hoje? Mesmo com um calorão, está um forno. Está um forno, não está? Mas você já abraçou alguém hoje? Abraçou mesmo? Vou fazer uma pergunta. Você abraçou o seu filho intencionalmente hoje? Filhos, você abraçou o seu pai intencional? Olha, já estão fazendo aqui, isso é muito bom. A igreja é a comunidade que imita o seu modelo Jesus Cristo. Jesus era aquele que servia o necessitado. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de conselho, gente, de uma palavra amiga. Isto é servir aos necessitados. Tem gente precisando de que você compartilhe o seu conhecimento com elas, em muitas áreas da vida. Às vezes você sabe uma coisa, mas você não distribui o que você sabe. E aí tem um necessitado do lado de você. E o que a Bíblia está dizendo é: se você vai imitar Jesus Cristo, comece a fazer da sua vida algo que compartilha todas as coisas boas que Deus fez chegar até você. Amém, gente? Se você puder levantar a sua mão direita comigo, diga assim: Senhor Jesus, me ajuda a entender. Eu fui ungido, eu fui capacitado para levar boas notícias a todo que se sente necessitado. Ainda essa semana muitos necessitados vão estar do seu lado, e você vai precisar mostrar que você é ungido de Deus para isso. Amém, gente? Mas significa também, em segundo lugar, olha para isso, o que significa a gente viver a mesma vida que Jesus viveu? Significa que, como Jesus, você foi enviado a esse mundo. Você não nasceu, você não é um produto do acaso, você foi enviado. Nem você que talvez esteja me ouvindo aqui ou pela internet esteja pensando assim: pastor, o senhor não conhece a minha vida, eu não fui enviado não, eu nasci de uma gravidez indesejada, eu nasci num acidente, então eu não sou enviado. Não, você está enganado. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer de uma árvore se Deus não autorizar. Você veio ao mundo, sabe por quê? Porque Deus amou você. Não importa como você tenha chegado, Deus amou você e continua amando você. Você foi enviado para quê?
para proclamar liberdades aos aprisionados. A nossa vida só tem sentido se a gente usar a nossa vida para libertar pessoas. Quem são os aprisionados desse mundo, gente? Tem gente aprisionado pelo dinheiro hoje, o que vocês acham? Não é difícil você ver. Pessoas que não têm as coisas, são as coisas que têm as pessoas. Percebe essa diferença? Gente, se eu e você estamos sendo conduzidos pelas nossas posses, pelo nosso carro, pela nossa casa, pelo nosso título, pela nossa profissão, pela nossa posição, você é um aprisionado. Nós precisamos de libertação. Não importa se uma coisa está influenciando a sua vida, direcionando a sua vida sobre tempo, sobre recursos, você está aprisionado e precisa se libertar. E o Natal é a lembrança que o Rei do Universo, que tem todo o poder e a riqueza à sua disposição, ele nasceu aonde mesmo, gente? Numa manjedoura, um lugar onde os animais comiam. Sabe por quê? Porque ele era verdadeiramente livre, nada possuía ele e ele possuía todas as coisas. O Natal é a lembrança que, como Jesus, nós fomos enviados ao mundo no nosso nascimento. Para quê? Para libertar pessoas. Tem pessoas viciadas precisando de libertação no mundo, gente? Tem pessoas presas por traumas no mundo? Deus vai usar a sua vida para libertar essas pessoas. Tem gente aprisionada com problemas familiares. Tem gente querendo tirar a própria vida. Tem gente aprisionada por depressões e síndromes do pânico. Pois é, Deus quer libertar essas pessoas a partir da sua vida. Isso é real. O Natal existe para dizer: você foi ungido para libertar essas pessoas no nome de Jesus. Mas tem mais. Conforme a informação de Lucas, como Jesus, nós fomos chamados para abrir os olhos dos que estão cegos. Tem muita gente com os olhos cegos no mundo de hoje? Quanta gente, quanta gente. E às vezes somos nós mesmos. E é por isso que a gente precisa de igreja. Igreja é aquele lugar que a gente entra, vem adorar a Deus, a gente recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a mostrar como a gente está cego em relação a algumas coisas da nossa vida. Você brigou com seu esposo, você está detestando a sua família, mas aí você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: você é um instrumento de Deus para santificar a sua família. Aí os seus olhos se abrem, você começa a orar pela sua família, você começa a fazer jejum pela sua família, e Deus usa a sua vida, porque você foi chamado para abrir os olhos daqueles que estão cegos. Você foi chamado para isso. Há muita gente hoje que está cego em relacionamentos abusivos. Olha só, essa semana nós fomos surpreendidos por um dos maiores escândalos religiosos e, por não dizer, sexuais do Brasil. Vocês sabem do que eu estou falando? No estado de Goiás, em uma daquelas cidades, eu acho que é Aduânia, que me parece o nome da cidade, uma pessoa que tinha o crédito de muitas pessoas, cuja vida parecia que era para abençoar as pessoas, esqueceu-se do seu chamado para abrir os olhos das pessoas, e na verdade, cegou mais ainda os olhos das pessoas. Veja que não é esse o nosso chamado de Deus. O nosso chamado não é para aprisionar ninguém, não é para abusar de ninguém, não é para se servir de ninguém. É para você olhar para um jovem que está caminhando para o caminho do vício e falar assim: olha, eu amo você e Deus ama você, e eu vou orar para que Deus abra os seus olhos através da minha vida, dos meus conselhos. Abrir os olhos de alguém é ver um casamento que está por um fio,
e eles estão na iminência de se separarem, e os filhos sofrerem, e você olhar para a pessoa e falar assim: abre os teus olhos, olha o que você vai perder, olha como você vai fazer os outros sofrer, olha como o inimigo pode entrar na sua vida e fazer uma coisa muito feia. Abre os teus olhos. É você olhar para um homem de meia idade, que começou a esquecer dos seus familiares, começou de ter um tempo com um filho, e está se matando no trabalho, ou tomou o esporte como uma idolatria, que não tem mais olhos para a esposa, para o filho, e fala assim: abre os teus olhos, você vai perder sua família, você vai perder o seu filho, você não vai ver ele crescer. Abre os teus olhos. Você foi chamado por Deus para abrir os olhos das pessoas que estão cegas nesse mundo, amém, gente? Mas tem mais, conforme Lucas, ele diz assim: como Jesus, nós fomos comissionados. Comissionados é ter uma missão conjunta, a libertar os oprimidos do mundo. O Natal é a lembrança de que porque Jesus Cristo veio, todos os oprimidos têm chances de ser libertos da sua opressão. Gente, pensa comigo o que é uma pessoa oprimida. Uma pessoa oprimida é uma pessoa que vive sob pressão, pressionado de todos os lados. Isso é um oprimido. E essa opressão vai deformando. Quem trabalhou ou trabalha com metalurgia ou com materiais sabe que todo material que sofre uma pressão exagerada, ele vai mudando a forma, ele vai ficando deformado, e assim tem sido os seres humanos. Paulo vai dizer que nós somos pressionados de todos os lados. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples aqui. Tem alguém nessa noite, ou melhor, quem aqui está nessa noite, que tem sentido nesse ano de 2018, muita pressão sobre a sua vida? Quem? Deixa eu começar por mim aqui. Olha só, tem algumas pessoas que não. Deus te abençoe. Eu não sei se você está mentindo, eu não sei se você não entendeu o que eu falei, eu não sei o que aconteceu, ou talvez você não sinta mesmo, mas eu esse ano senti pressão financeira. Vocês sentiram? Pressão espiritual, no mundo espiritual. Vocês sentiram? Pressão nas dificuldades com familiares. Alguém mais do que eu aqui ou não? Pressão em compreender o marido e a esposa. Alguém sentiu? Ficaram com medo de falar agora. Ficaram com medo. Alguém se sentiu pressionado por uma enfermidade esse ano? Pegou um atestado, não, como é que chama lá? O resultado de um exame, e deu um negócio meio fora lá, você falou: passou de 100, está abaixo de 100, e você começa a ficar, pressão. Nós somos pressionados. Pressão sobre a política no Brasil. Vocês passaram ou não? Ainda bem que vocês não moram no Brasil, só eu que participei desse momento agora. E a pressão vai fazendo com que a gente fique deformado. O sujeito que era calmo, fica como? Raivoso, né? Tem pessoas que você olha para ele e fala: o que aconteceu com esse sujeito? Era uma pessoa calminha, agora está um pitbull. Porque as pressões da vida vão fazer isso. E o que Jesus fez? Ele usou a sua vida para libertar os oprimidos. É por isso que ele olhou para os oprimidos, para as mulheres, para os jovens e disse assim: vinde a mim, os que estão cansados e eu vos... Nós precisamos ir a Jesus quando as nossas angústias começarem a tomar conta do nosso coração. A Bíblia vai dizer assim: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Como é que estão as pressões para 2019? Muita ansiedade no coração? Precisa casar? Precisa arrumar um emprego? Precisa criar os filhos? Precisa ter mais recursos? Precisa que a empresa vai bem? Tudo isso gera ansiedade. E o que a Bíblia está dizendo? Lançai sobre Ele. Coloca isso em oração. Abra a palavra dele. Quando você abrir a palavra, você vai ler aquilo que nós lemos no começo do culto. O Senhor é o meu... E o que um pastor faz? Um pastor de ovelhas mesmo, ele cuida.
Um pastor passa óleo nos ferimentos da ovelha. Um pastor tira o bichinho que entra na orelha da ovelha e enlouquece. É engraçado essa analogia que tem na Bíblia. Você sabe por que a Bíblia fala de óleo em ovelha? Porque um pastor cuida muito dos ouvidos da ovelha. E a ovelha, o animal, tem muitos deles que morrem enlouquecidos. Porque onde eles estão no campo, as ovelhas pastando, entra um besorrinho no ouvido dela e entra na região do cérebro. E ela fica enlouquecida com aquele besouro, e algumas delas morrem mesmo. Quando eu li a respeito disso, eu fiquei pensando, não é o caso das nossas ovelhas do século 21? Tem coisas que estão entrando pelo ouvido, e indo lá dentro da cabeça, e matando a esperança das pessoas, matando o sonho das pessoas, matando a fé das pessoas. Mas nós fomos chamados para serem quem? As pessoas que libertam os oprimidos, as pessoas que em nome de Jesus passam óleo nas feridas e diz assim: vai para Jesus, porque Ele liberta os cansados e oprimidos. Amém, gente? Terminando a minha mensagem dessa noite, eu preciso dizer para você, que se você imitar Jesus Cristo, você terá entendido o Natal. Agora, se o Natal for para você mais um dia de shopping center, se o Natal for para você mais um desejo de receber um presentinho que em janeiro você vai acumular, como os outros que você já usa na vida, então espere-se para uma vida ansiosa, uma vida que nada vai bastar. Mas se você fizer da sua vida esse exemplo que Jesus Cristo fez, se os necessitados tiverem em você a pessoa que lhes trará alívio, se a pessoa que precisa ser abraçada encontrar em você um abraço amigo, se a pessoa que está no limite de cometer uma grande besteira, ouvir de você uma oração: Deus, abre os olhos dessa pessoa para que ela não cometa essa loucura. Se isso for a realidade da sua vida, o Natal já está dentro de você, porque Jesus Cristo está morando dentro de você. Vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do Natal. Eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. Eu vim para que os oprimidos recebam alívio. Eu vim para que os aprisionados recebam libertação. Eu vim para que os pobres recebam o necessário. Ou seja, eu vim para que vocês vivam a vida que eu vivi e glorifique o Deus Pai que está nos céus. Amém, gente? Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria orar e eu queria que você fechasse os teus olhos e, se possível, não se movimentasse, porque eu queria orar para Deus tirar de você o medo que está na sua vida. Eu queria orar para que Deus tirasse traumas que têm acompanhado você. Eu queria orar com você para que você não ficasse refém de um exame médico e que está fazendo de você uma pessoa sem vida antes de você saber de fato os resultados. Eu queria orar por você que nem sabe se vai ter uma família em 2019, porque 2018 foi tão difícil para manter o seu casamento, os seus filhos juntos. Você que está pressionado por uma enfermidade e que nem sabe como será o futuro, Deus trouxe você nessa noite para dizer a você: vinde a mim os cansados e oprimidos, eu vou aliviar o peso do seu coração. Foi Ele que disse que traria saúde para aqueles que estivessem enfermos. Foi Ele que disse que era a mensagem de esperança para os desesperançados. Foi esse Jesus, Filho de Deus, que nasceu numa manjedoura absolutamente simples, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não tente organizar a sua vida a não ser por mim, pelas minhas palavras,
pelos meus preceitos, confia em mim. O Natal é um chamado para você confiar naquela criança que nasceu há 2000 anos atrás, mas que não foi uma criança comum. Todos neles reconheceram: ele de fato é o Filho de Deus. Porque diante de um professor a gente ouve, diante de um sábio a gente escuta, mas diante de um Deus que se fez homem, a gente se ajoelha, se arrepende e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Natal é um tempo para você orar assim: Senhor, eu não sei como eu conduzir a minha vida até agora, mas eu acho que ela não está nos teus propósitos. E se você abrir o seu coração hoje, você vai experimentar um senso de alegria interior que você ainda não tinha experimentado. Jesus está chamando você para caminhar esse final de ano, o ano de 2019, e toda a sua vida com Ele. Caminhar com Ele é descobrir coisas fascinantes sobre a vida e sobre Deus, que vão dar sentido à tua existência. Eu oro agora para que Ele fale ao teu coração. E se você sentir que Ele está te chamando para uma mudança de vida, se você confiar nele, se você quer experimentar uma mudança de verdade na sua vida, aonde você está aí? Nós todos estamos de olhos fechados, mas como um sinal de confiança nele, levanta a sua mão assim. E Ele está enxergando você, Ele está vendo você. Tem algumas pessoas com as mãos levantadas, pessoas que estão sendo reconciliadas com Ele, pessoas que estão sendo libertas do medo, da angústia, do vício, da opressão, porque Ele é a nossa liberdade. Pessoas que estão recebendo o abraço dEle, e que o seu Espírito está inundando os seus corações de uma esperança viva, a esperança daqueles que se sabem filhos amados de Deus. Eu vou orar por você agora, para que esse Jesus a qual eu preguei esteja fazendo uma revolução na sua vida, na sua mente, no seu coração, nos seus relacionamentos, e gere esperança, fé e amor dentro de você. Pai, nós oramos agora por cada um e por todos, especialmente aqueles que ouviram a Tua palavra e se posicionaram diante do Senhor. Pai, que o Teu Espírito inunde o coração deles de paz, de esperança. Eu oro agora, Senhor, para que todas as dúvidas sejam sanadas pelo poder do Teu Espírito. Gera fé nesses corações, gera confiança que Jesus Cristo é a solução para a vida do ser humano. Coloca de pé aqueles que estão caídos, prostrados pelas pressões da vida. Gera ânimo no coração naqueles que chegaram no final do ano quase sem combustível emocional. Preenche a vida deles com a Tua palavra. Chama-os para um relacionamento íntimo, para uma caminhada no coração. Pai, aos jovens, eu oro para que sejam animados no seu coração, na sua fé. Desperta a juventude, Senhor, para um relacionamento contigo de amor. Pai, eu oro para que haja prosperidade do Senhor nas famílias, nas empresas, nos negócios. Que a boa notícia do Natal seja também uma boa notícia, que nós fomos chamados para ser e para dar boas notícias ao mundo ao nosso redor. Recebe essas vidas, essas almas, e continue a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer: transformar a mente, a personalidade, o caráter do ser humano, e fazê-lo de fato um filho amado de Deus, para o louvor da glória de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a palavra de Deus gere em você
essa fé sobrenatural.